Jesus, obrigada por mais um dia, hoje 2 de julho de 2024. Obrigada por tudo, obrigada pela noite bem dormida, obrigada pela noite maravilhosa que eu tive ontem, que o Senhor preparou tudo nos detalhes, acordei bem, estou aqui para a gente conversar, para poder eu te entregar o meu dia, Senhor. Não só eu, como os meus ouvintes que estão agora escutando nas suas casas, nos carros. Por sinal, obrigada pela carona e que você convide Jesus para fazer parte do seu dia. Convida ele para entrar no seu carro. Quando você sair do seu carro, convida ele para te acompanhar. É assim que a gente ora, é assim que a gente conversa com Deus e tem parceria com ele, se você ainda não sabia. Senhor, obrigada por este dia lindo, obrigada por todos os ensinamentos, por todas as dificuldades, porque é na dificuldade que a gente amadurece, né? E que hoje nós vamos falar no nosso desafio sobre a soberba. A soberba, segundo o dicionário, né? É um sentimento de altivez, né? Orgulho. E soberba não é legal. Na Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, verso 16, diz que tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, né? Glória a Deus que eu tenho uma família que sempre me ensinou a tratar bem o outro, independente da posição dele. Pode ser uma pessoa de menos estudo ou com muito estudo. Isso não tem nada a ver. Sabe, eu conheço tantas pessoas que têm mestrado, doutorado, e que se você conversa 1 minuto e você não quer conversar mais de jeito nenhum, porque é uma pessoa soberba, uma pessoa que não aprendeu a servir, é uma pessoa que simplesmente só pensa em si ou só pensa no ter e esqueceu. Eu estava até conversando com uma amiga esses dias, ela conversando comigo, né, que antes de ter a gente precisa ser. Antes de conquistar algo, né? Antes de conquistar algo, a gente precisa ser, olhar para dentro de si, se autoavaliar, né? Ver o que você pode melhorar como pessoa. Porque quando você vai se melhorando dentro de você, é incrível como as coisas aqui fora, né, vão dando certo. Não deixe a soberba tomar conta da sua vida. Você conhece aquele ditado? É um ditado popular, né? Que assim, que a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, olha, Deus não dá asa à cobra. Eu não entendia muito bem isso. E depois eu parei para pensar assim, e contato com algumas pessoas que conseguiram, Deus usou essas pessoas para me ensinar. Por isso que eu estava conversando com uma pessoa, né? Faz tempo isso, muito tempo. E conversando, e a pessoa se reclamando, resmungando, né? Porque Deus não fazia isso, Deus não fazia aquilo, porque nada dava certo e não sei o quê. E eu comecei a prestar atenção nas atitudes desta pessoa para com os outros. A forma como ela tratava, a forma como ela agia, as atitudes. E aí eu fiquei pensando, tá aí a resposta. Por isso que Deus não dá nada para essa pessoa. Porque sabe, quer dar. E essa pessoa simplesmente não vai usar da melhor forma o que eu vou dar para ela. Isso eu creio Deus falando, sabe? É aí onde entra Deus não dá asa à cobra. Deus não tá chamando aquela pessoa de cobra. É só uma analogia, mas só para você entender que, tipo, tem coisas que Deus não dá pra gente naquela hora porque a gente não tá preparado. Tinha muitas coisas que eu queria muito há muitos anos. E Deus não me deu. Mas não porque eu não merecia. Eu merecia, mas não estava preparada. Eu precisava amadurecer mais um tantinho. E o tempo foi passando, e aquilo que eu tanto pedia, nos próprios clamor, né? Que a gente participa aqui na Canaã, que é olha, para mim, é um dos melhores momentos deste ministério, é o clamor. De passar 21 dias acordando cedíssimo, estar aqui 6 horas da manhã, para cantar aqueles louvores lindíssimos e ouvir aquela palavra maravilhosa com o pastor Jessé. Aquilo ali deixava o meu dia maravilhoso, como eu costumo falar.
Então eu pedi muito a Deus e em clamor eu tanto agradecia como pedia, mas eu muito mais agradecia, porque eu conseguia ver o agir de Deus na minha vida. E eu sabia que soberba nunca foi assim um pecado meu, né? Mas a gente precisa estar vigiando para não deixar que isso tome conta, a vaidade tome conta da nossa vida, o orgulho tome conta da nossa vida. É um trabalho diário, né? Então, que a gente possa aprender com a Bíblia a não ser soberba, a não ser soberbo, né? Os 7 pecados capitais que a gente já falou sobre a preguiça, a gente falou ontem sobre a ira, hoje a gente está falando sobre a soberba e a gente vai dar uma parada na soberba, porque eu vou entrar de férias amanhã, né? E quando eu voltar a gente continua, mas sobre a soberba, o que eu pesquisei para conversar com vocês é que a soberba ela também é conhecida como a vaidade, como eu disse, está relacionada ao sentimento de superioridade. Nem Jesus se sentiu assim, e é o nosso bem mais precioso, é o nosso ser superior, e ele foi que veio em forma de homem, Deus veio em forma de homem, para servir, e você aí querendo só ser servido. Eu vou falar com você agora, que está me ouvindo, tanto na rádio como no Instagram, que é uma linguagem que não é do Ceará, talvez não entenda. Mas vocês sabem que eu sou direta demais nas coisas que eu vou falar. Não faço muito rodeio, né? O que eu posso dizer para você que se sente superior aos outros? Melhore. Melhore. A gente tem uma linguagem aqui no Ceará assim: mulher, cria vergonha nessa cara. Homem de Deus, cria vergonha nessa cara. Tem um também que a gente fala assim: te acanha, né? Pelo amor de Deus, se toca. Tipo isso, você já ouviu? Né? Eu já falei várias vezes para amigas assim que eu via sofrendo por umas coisas que eu assim: mulher, pelo amor de Deus, te acanha, mulher. Eu não tô crendo que tu tá sofrendo por causa disso. Pelo amor de Deus, melhore, não. Outro assunto, que esse aí já era. Que é uma forma da pessoa se tocar, que tipo, ela tá sofrendo à toa. Sabe? Tipo assim que... Então, voltando ao nosso tema da soberba, se você tem esse sentimento de superioridade, comece a conversar com Deus para tirar isso de você, porque você tá aqui para servir. Você tá aqui para servir. Você tem que dar o bom dia, que é da pessoa que tem o cargo na empresa, do cargo mais baixo até o mais alto, com a mesma intensidade, com a mesma alegria, entendeu? Eu chego nessa Canaã aqui, eu saio falando que nem vereadora, eu saio falando com todo mundo e é o mesmo bom dia, a mesma alegria. Pode ser da pessoa, que as primeiras pessoas que eu vejo no dia é a portaria, né? O pessoal da portaria, e logo em seguida o pessoal da limpeza, que está limpando o santuário, limpando a frente da igreja. São as pessoas que eu tenho contato direto logo, né? E logo em seguida, depois aí eu vou vendo os pastores, vou vendo o pastor Gessé. É o mesmo bom dia, é a mesma alegria, não muda, porque para mim é todo mundo igual. Todo mundo igual. E isso eu aprendi desde criança. Meu pai me ensinou muito, minha mãe me ensinou muito. Meu pai, eu tenho várias lições, que ele nem sabia que estava me dando exemplos, né? Mas que eu carrego comigo até hoje, eu sou grata por isso. Então não deixa a soberba, esse pecado capital tomar conta da sua vida. Você quer que eu repita o nosso versículo de hoje? Eu vou repetir. Anote aí. Não, eu sei que não vai dar tempo de você anotar o versículo, mas só referência. Romanos capítulo 12, verso 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, sim. Se as pessoas precisam de você, mostre que você está ali para ajudar. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu tenho certeza que no fim você acaba sendo um tolo. Senhor, obrigada por este momento da oração da manhã. Obrigada porque a gente já falou sobre a preguiça semana passada. Falamos ontem sobre a ira, que a gente precisa gerenciar. E hoje a gente está falando sobre a soberba. Senhor, me faz um servo, uma serva tua, que eu esteja aqui para servir, não para ser servida. Porque na verdade eu sirvo aqui para com os meus amigos, os meus irmãos, e eu sou servida sim, não por eles.
por ti, Senhor. Como é a reciprocidade, é como fosse a minha recompensa, por mais que eu não faça querendo a recompensa, mas ela chega porque o Senhor é justo. Se eu possa proteger o meu ouvinte que está agora me ouvindo pela Rádio Canaã, que nenhum mal aconteça a ele, que ele consiga realizar os sonhos e resolver os problemas do dia, né? E quem está na live também, no meu Instagram, @oliviateconta, também possa sentir o amor de Deus neste momento. Se você está aí na sua casa, abre a janela, na hora que você sentir o vento, sinta que é Deus entrando na sua casa. Chame Ele para fazer morada, para sempre. E peça a Ele para tirar de você toda a soberba, toda a ira, toda a preguiça. E vou dizer os outros pecados capitais para que você possa pedir a Deus para tirar da sua vida, né? Que são eles: a luxúria, a inveja, a gula, a avareza. Porque se você não sabe, em oposição aos pecados capitais, estão as virtudes. E cada atitude maléfica tem uma versão considerada boa. Então, ao invés da ira, tenha paciência. Ao invés da inveja, tenha caridade. Ao invés da preguiça, tenha diligência. Ao invés da gula, a temperança. Ao invés da soberba, a humildade. Da luxúria, a castidade. E da avareza, a generosidade. Senhor, que tenhamos aí uma terça linda, divertida, gloriosa, abençoada, Senhor, é o que eu te peço. E já te agradeço. Amém!